No Acre são 7 horas mais 15 minutos. Já estou de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco desta terça-feira, 29 de agosto. Agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia. Você em qualquer parte de Rio Branco ou você nos municípios vizinhos no interior do estado que nos acompanha através do nosso portal na internet. Conforme eu anunciei antes do intervalo comercial, eu converso agora com o ex-deputado federal Márcio Bittar, do PSDB, que deve estar indo para o PMDB. Bom dia, Márcio. Seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco. Bom dia, Tião. Bom dia a todos. Muito obrigado, Márcio Nunes, meu xará. Muito obrigado, Narciso. Muito obrigado a você, Tião, a tua equipe, por me permitir mais uma vez estar aqui no Bom Dia Rio Branco e conversar com as pessoas, né? Poder falar um pouco, né, do que está acontecendo. Eu estou indo para o PMDB, sim. Na verdade, a filiação oficial já está feita. Mas tivemos uma ideia que eu achei maravilhosa. Eu que venho também do interior, né, de Sena Madureira, a gente sempre acha que as coisas são resolvidas em Rio Branco e depois comunicadas no interior. Aos municípios. E aí surgiu a ideia de, ao invés de começar por Rio Branco, começar pelo interior e ir a cada município do estado, reunindo o PMDB do município para bater a porta, né? Pedir para entrar em cada lugar desse, né? Então foi feita uma ficha de filiação, que é um quadro desse tamanho, com o nome dos 22 municípios, do lado o lugar para assinatura do presidente, e eu estou indo a cada município do nosso estado fazendo uma filiação. Minha filiação vai ser feita nos 22 municípios. No dia 15 de setembro, aqui em Rio Branco, aí a gente faz, lá na Livraria Paim, no auditório da Livraria Paim, certo. Aí sim a gente faz o ato final, na capital, com toda a imprensa. O presidente nacional do PMDB, o senador Romero Jucá, estará presente. E eu convidei uma pessoa que, se puder estar, fará o brilho da festa, que é o ex-senador Nabor Teres da Rocha Júnior. Inclusive, você gravou um vídeo há poucos dias com ele nas redes sociais. Que eu considerei maravilhoso. Ele, se tivesse banho de saúde, estaria aqui no Acre. Na verdade, o Nabor, ele está 100%. Você veja como é o exemplo de homem que hoje está fazendo tanta falta. Nós marcamos um almoço, de vez em quando eu já almocei com o Nabor, né? De vez em quando, não é a primeira vez. Ele chegou dirigindo o seu próprio carro. É um carro, Tião, que não sei se é 1.0, mas é um carro popular. É um carro que você compra hoje aí por 30, 40 mil reais no máximo. Né? Não é um carro zero. Um homem que não tem nenhum exagero, um homem super simples, que contrasta com o momento atual. Né? Eu me lembro, se alguém me perguntasse assim, Márcio, nesses anos todos que você enfrenta o PT, o povo do governo, qual foi a campanha que você achou mais agressiva? Eu talvez, Tião, vou me lembrar, não de uma coisa que fizeram contra mim, mas eu vou lembrar de uma frase que fizeram contra o Nabor, que para mim foi talvez a frase mais violenta. Que frase seria essa? Nabor nunca mais. O PT fez isso. Né? Como se o Nabor fosse uma doença, um câncer. Né? E aí você vê o contraste. Ao longo de 20 anos, o PT patrocinou os maiores escândalos de corrupção da história do Brasil. Tudo nos governos do PT são bilhões e bilhões. O PT patrocinou os maiores desperdícios de obras públicas. Basta ver a BR-364 no nosso estado. Quase todas as obras que eles fazem é mal feita. Eu estava andando um dia desse, numa avenida que o prefeito está arrumando, ele mal terminou, nem inaugurou, já está dando problema de novo. Então você está na época dos exageros, da roubalheira desenfreada e da intolerância, e você então vê o Nabor, um sujeito que foi a vida inteira um democrata, um tolerante, um sujeito simples, que dirige seu próprio carro, que é um carro, quer dizer, um carro popular, e um homem que tem, depois de 40 anos de vida pública, nenhuma mácula. Então, se o Nabor, na verdade, a esposa dele é que tem um pouco a saúde debilitada. Ele não. Ele tem 86 anos de idade, absolutamente lúcido, inteiro, animadinho, do mesmo jeito. Né?
Se ele puder estar aqui, para mim eu acho que vai ser o momento mais comovente. O número que ele usava era o número 151. E se ele vier, o momento em que ele for usar a palavra, ele me entregaria uma cédula, uma imitação, né, de cédula com o número 151, como que me passando, né, aquilo que um dia foi dele. Eu sempre tive admiração por ele. Veja que eu disputei uma vaga de Senado contra ele. Nós disputávamos, parece que 5 ou 6 candidatos, e eu era um dos candidatos, e ele também. Nós disputávamos um contra o outro. Mas eu nunca proferi uma frase nem parecida como essa que o PT proferiu contra um cidadão de bem, que é um exemplo de vida pública hoje para qualquer jovem. Né? Alguém que não tem mácula, não tem nenhum desgaste da sua imagem. Então, se ele puder, ele estará aqui, e para mim vai ser um momento comovente. Eu gosto muito dele. Aliás, ele fez um elogio à Márcia, minha mulher, que ele sempre teve admiração por ela, que quando ele terminou, a Márcia estava com os olhos cheios de lágrimas. Ele fez um reconhecimento assim imenso da Márcia como minha esposa, como ela é importante para mim. O Nabolo lembra, desde a campanha dele de 94, quando eu fui candidato a primeira vez, o ponto de apoio da turma em Sena Madureira era a minha casa, né? E ele lembra de um fim de semana que nós estávamos fazendo política e a Márcia estava lá para Plasticastro, Acrelândia, a época Extrema ainda pertencia ao Acre, infelizmente depois perdemos. A ex-vereadora Carmélia, que é uma grande amiga minha, era vereadora de Plástico, né, de toda aquela região, e a Márcia estava por lá, e ele lembra da Márcia chegar com a caminhonete empoeirada, e ele foi sempre pegando admiração pela Márcia. Né? E ele fez um elogio nesse dia lá no almoço à Márcia, que eu acho que a minha mulher merece, mas que poucas vezes eu assisti um reconhecimento como esse que ele fez e que ele sempre comenta, né? Então, Tião, eu sou um homem feliz, eu sou um homem animado. Muitas pessoas, né, têm sempre a frase de dizer Deus lhe proteja, Deus lhe guie, né? E eu sempre respondo, tem me protegido, tem me guiado, eu não posso reclamar. Se eu reclamar, eu seria ingrato, né? Graças a Deus, eu fui um filho... Sabe, às vezes eu escuto essas histórias de pessoas que sofreram na infância, enfim, eu não tive nada de sofrimento. Meu pai e minha mãe me amaram, meu pai morreu, minha mãe está viva. Eu tive uma infância maravilhosa. Toda vez que eu passo aqui na esquina da Isaura Parente, com Antônio da Rocha Viana, onde hoje tem 2 andares, né, e tal, eu fui criança ali, com 10 anos de idade. Minha vida inteira foi morando em lugares que me permitiam brincar, não tinha problema de segurança, esse medo que hoje todo mundo tem, né? Minhas irmãs me ajudaram, meu irmão me ajudou. Eu fui um aluno rebelde, né? E os meus irmãos mais velhos, não, eles foram todos estudiosos, nunca deram trabalho para minha mãe na escola, né? E eu tinha em casa, nos meus irmãos, professores, porque 2 foram para exatas e 3 foram para humanas. Então, aonde eu quisesse aula, eu tinha. Talvez eu não tenha aproveitado tanto, mas eu tinha. Então, e sou casado há 29 anos com uma pessoa que é tudo para mim, que é a Márcia. Vou fazer 29 anos de casado em janeiro. Em dezembro agora eu completo 30 anos que a conheço. E assim, eu já não sei mais enxergar minha vida sem ela. E assim, eu gosto dos meus amigos, eu gosto das pessoas. Eu estive em Sena Madureira sábado, né? E aí, toda vez que eu ando pelo estado, mas principalmente em Sena Madureira, eu encontro as gerações, né? E eu sou meio nostálgico, assim, né? Eu fico lembrando das coisas do passado. E lá em Sena eu encontro amigos meus que agora me apresentam, isso é comum, que vão me apresentando seus filhos, de 28 anos, de 29, de 30 anos, né? Pessoas que eu conheci, os pais, né? Que eu conheci, tudo solteiro, eles, né? E é bacana você encontrar com seus amigos, né? Que agora já são pais, muitos já são avós.
E às vezes eu brinco, né? Eu digo, quem mandou vocês crescerem? É verdade. Porque toda criança que você conhece, que cresce, ela está te empurrando, né? É a vida. Você disse que disputou uma eleição contra o Nabor. Diz que na época tinham ali cerca de 6 candidatos. É. Os tempos eram diferentes, eram outros. Eram. Na época, talvez até pudesse existir aí várias candidaturas, né? Hoje, isso já não pode mais acontecer. Está consolidada a sua candidatura ao Senado? Olha, eu diria que a oposição está caminhando corretamente, né? Tivemos uma reunião no PMDB há poucos dias e lá no PMDB ficou decidido, o que eu acho que é correto, que o ex-deputado João Correia, a pessoa a quem eu tenho uma profunda admiração, ele, com mais algumas pessoas do PMDB, que estão credenciadas para, em nome do PMDB, participar de qualquer reunião com os outros partidos, para qualquer conversa a respeito das alianças. Eu, como pré-candidato do PMDB, não posso estar dando pitaco no que está faltando da oposição. Quer dizer, eu seria sempre uma pessoa talvez mal interpretada, porque poderia ser interpretado falando em nome próprio. Então é o partido que fala por ele. E o PMDB, é bom ficar claro, o PMDB não está buscando mais nada na chapa. Porque de vez em quando alguém... Já está contemplado então, uma candidatura ao Senado? Já está contemplado com a indicação do meu nome como pré-candidato do PMDB ao Senado da República na aliança. Agora, quando o Bistene, que é o presidente do PP, que é o partido do Gladson, que é o nosso pré-candidato ao governo, que sempre foi o meu, desde o término do segundo turno, na primeira entrevista eu reconheci publicamente que o Gladson era quem havia se credenciado para querendo disputar o governo do Estado. Então eu penso que a oposição caminha a passos largos para a unidade, é o que as pessoas querem de nós, eu acho que praticamente já está definido o pré-candidato ao governo. Eu não vejo hoje ninguém se lançando para governo. Mas o deputado Alan Rick, que se filiou recentemente ao DEM, disse que ele é uma alternativa do DEM ao governo do Estado, dizendo que se não for indicado na chapa de vice, pode ser candidato ao governo. Como é que você vê essa situação? O Alan é muito mais novo do que eu. E talvez por isso, e não porque eu seja melhor do que ninguém, mas porque eu esteja ficando mais velho, né? Então você tem o benefício da experiência, né? Então, eu li a matéria. Quando você lê a matéria, ela não tem muita correlação com a manchete. Então, na matéria, né, o meu querido amigo Alan, que eu conheço há décadas, a mãe dele, a irmã dele, a Mirla, que já fez música para campanhas minhas, uma pessoa que... Enfim, a família inteira tem uma excelente relação. Eu não vi na matéria nenhuma intransigência por parte dele. Na matéria, o que o meu querido amigo Alan, deputado federal, está dizendo é que ele retirou o nome dele neste momento, porque ele entende que essa discussão está desgastando, né? Isso não significa que ele será o candidato para dividir a oposição e nem que ele não aceitaria lá na frente o convite do Gladson. O que eu acho é que o candidato ao Senado... Já houve um convite do Gladson para que ele fosse vice na chapa? Não sei. Você tem que perguntar para o Gladson. Eu estou dizendo que a matéria não corresponde muito à manchete. A manchete dá a entender uma intransigência. Quando você lê a matéria, em nenhum momento aparece o nosso amigo Alan, meu amigo Alan, sendo intransigente. Ele diz apenas na matéria que essa discussão agora de vice está desgastando e que ele retirou o nome nesse momento. O que não significa dizer que lá na frente, se o nosso pré-candidato ao governo entender de convidá-lo, ele não vai se furtar a essa tarefa. Eu não vi nenhuma intransigência ali. Tem que ter calma, tem que ter equilíbrio, né? Eu aprendi com a vida. Há 6 meses, muitos da política no Estado, muitos cientistas políticos do Estado me davam fora do jogo, né? E de repente não é isso que aconteceu. Então, se eu em determinados momentos aí, há meses atrás, tivesse agido por impulso, provavelmente eu não estaria na situação que estou agora. Então é preciso ter calma, é preciso ter equilíbrio. Eu fui na filiação do DEM com o deputado Alan Rick e eu não vi nas falas de nenhum deles
uma fala de intransigência. Eu não vi, eu estava lá. Lógico, todos os partidos estavam lá? Todos. Todos os partidos estavam representados. Eu não vi ninguém dizer essa frase. Ou eu tenho vice ou eu vou romper com a unidade da oposição. É lógico que eu ouvi o DEM e representantes do DEM nacional, que é um direito legítimo, é evidente, pleitearem pelo seu tamanho, pelas lideranças que tem e tal, estar o DEM na chapa majoritária. Isso faz parte. Tião, eu disse numa outra emissora de televisão que essa história de dizer que a oposição briga muito, como se o governo não brigasse, é mito. Veja bem, o Jorge Viana é o político talvez mais poderoso da história do Acre. Mas veja bem, vou lhe interromper. Quando se fala em briga muito, a oposição, o governo não briga, eu não concordo. Porque, por exemplo, existem pontos que vocês divergem muito e que acabam, muitas vezes, dando a entender que existe briga dentro da oposição. Por exemplo, o deputado Alan Rick, que agora está na oposição, concorda, é a favor de que as discussões venham a acontecer o ano que vem, para o vice. Já o deputado Rocha, quem você diz que tiveram várias divergências, mas que depois foi tudo solucionado, já diz aí que é coisa de quem quer passar o outro para trás, em outras palavras, dizendo assim. Você concorda com isso? Olha, eu volto a dizer, o Rocha é uma pessoa importante na oposição, o Bocalon também. É preciso ter calma, né? É preciso ter cautela. O tempo, ele se encarrega de muitas das coisas que as pessoas às vezes acham que resolvem hoje, e não resolvem. É o tempo que resolve. Um amigo meu dizia isso, olha, tudo que o tempo resolve, deixa ele. Não precisa você se desgastar, que o tempo é que vai resolver. Mais uma vez eu digo, não sou eu a pessoa a ficar falando, você está me perguntando, eu estou dizendo o que eu posso. Sobre isso. O PMDB já tem a sua indicação. O PMDB pleiteia na chapa a indicação do meu nome como candidato ao Senado, que não é imposição. Eu mesmo disse Isso dentro do partido foi consenso? Não só dentro do partido, eu próprio já disse várias vezes que se eu não estivesse entre os dois mais bem avaliados da oposição, eu não seria problema. Hoje eu estou bem avaliado e estou entre os dois mais bem avaliados do Acre. Mas se mudar, e se isso virar de ponta cabeça por alguma razão, eu não vou impor meu nome para o PMDB e nem o PMDB imporá o meu nome para a aliança. Agora, enquanto eu persistir como um dos dois nomes mais bem avaliados do estado do Acre para concorrer à vaga de senador, e o PMDB me apoiar, não há razão para retirar. Veja bem, Tião, eu diria que há uma dose de, de uma preocupação e até uma dose de preconceito de alguns setores da oposição com o PMDB. E há uma frase, como essa que você acabou de falar, de vez em quando aparece por aí nos grupos sociais, que o PMDB quer tudo. Isso não é verdade. Veja, isso não corresponde à história. Veja bem, Tião, o PMDB, dos partidos que hoje compõem a oposição, o PMDB governou o Acre. Governou com Nabor Júnior, governou com Flaviano Melo. E quando o PMDB, que governou o Acre, deixou de ter o nome mais forte para disputas majoritárias, o PMDB criou algum problema para apoiar o Tião Bocalon para prefeito e para governador? Não. O PMDB criou algum problema para apoiar a mim, que havia saído do PMDB com um mandato de deputado federal, tanto para prefeito quanto para governador? Não. O PMDB criou algum problema para apoiar o Gladson Cameli, que também veio de uma temporada na Frente Popular? Não. O PMDB criou problema para apoiar o Petecão, que também veio de uma temporada na Frente Popular? Não. E até mesmo o Alan Rick, que está chegando agora, né? Ou seja, o PMDB só voltou a pleitear uma candidatura majoritária na chapa da oposição agora, que o PMDB voltou a ser o maior partido de oposição disparado, não dá para comparar. O PMDB hoje, indiscutivelmente, em qualquer número que você queira pegar, tamanho de partido, tamanho de quantidade de prefeitos, quantidade de vereadores, quantidade de votos na eleição passada, quantidade de lideranças, o PMDB com folga o maior partido de oposição do estado do Acre, é o PT.
E com a minha volta ao PMDB, com o convite que o Flaviano Melo, e o meu amigo, que eu brinco com ele, chama ele de Chico Bento, né? Que é o Leão do Juruá, o Wagner Salles. Com ele tendo me convidado para voltar, para ser o nome no lugar dele, ele compondo comigo a chapa. Quer dizer, então juntou a pessoa mais bem avaliada da oposição nas pesquisas com o partido mais forte. Então, o PMDB não está impondo nada. Ele está legitimamente dizendo, olha, eu trouxe para as minhas fileiras o nome que aparece bem na pesquisa, que é o do Márcio Bittar. Eu sou o partido da oposição que mais tenho hoje tamanho, eu estou pleiteando. Então o PMDB, quando ele não tinha o nome mais forte para prefeito, ele apoiou o candidato ou do PPS ou do PSDB sem nenhum problema. Quando o PMDB não teve o melhor nome para o governo e para o Senado, ele também apoiou o melhor nome para o governo e para o Senado sem nenhum problema. Então, o PMDB não pode ser visto como guloso se ele agora quer legitimamente emplacar na chapa um nome para disputa de Senado. E em nenhum momento o PMDB discute. Eu estou já há 2 meses frequentando reunião, mesmo antes de eu ter assinado a ficha. Não há nenhum interesse no PMDB de pleitear, além da candidatura de Senado, uma candidatura de vice. O que há no PMDB é um espírito de ajudar o Gladson. Por quê? Porque ele é o nosso pré-candidato ao governo. Então, o que nós precisamos fazer? Ajudá-lo. Então, se a gente percebe que o Gladson precisa de um apoio nosso, de uma palavra do PMDB, o PMDB vai fazer e está fazendo tudo que pode para ajudá-lo. Se você escolhe um candidato ao governo, você não pode ficar só fazendo figa, né? Principalmente quando você é um partido político, você pode ajudar e está fazendo. Por exemplo, o PMDB vai reciclar o meu plano de governo de 2014, porque são 4 anos de diferença. Muita coisa mudou. E entregar, depois de uns consertos, né, de um aprimoramento, e vai entregar como uma contribuição do PMDB nas mãos do Gladson Cameli, falando sobre tudo, segurança, geração de emprego, etc. Márcio, que mensagem você deixa para o nosso telespectador? Olha, eu quero dizer a quem está nos assistindo que um modelo político tomou conta do Acre e do Brasil. Defendemos outro modelo. Na segurança pública, por exemplo, né, o PT e a esquerda, eles acham que o estouro da violência é uma questão social. Basicamente, a explicação deles, né, é que isso são pessoas que não foram absolvidas pela sociedade, são excluídos da sociedade e, portanto, essa violência se explica por isso. Eu discordo. A violência é fruto de um Estado frouxo, que não elucida o crime, que não prestigia a política e que tem uma série de leis que desmoralizam o agente da lei. Então é preciso dar à polícia a força necessária, é preciso dar aos órgãos de segurança a força necessária para cumprir o primeiro papel do Estado. O Estado foi criado, em primeiro lugar, para dar segurança às pessoas, né? Então é preciso, por exemplo, baixar a maioridade penal, estabelecer pena de prisão perpétua, rever a aplicação de penas no Brasil. Não pode, o Brasil tem a aplicação de pena, o cara é condenado a 200 anos, pode cumprir no máximo 30. Aí com bom comportamento, alguém que matou o pai e a mãe na cama, com um bandido namorado do lado, com 10 anos já tem direito à liberdade condicional. Isso é um incentivo ao crime. As famílias têm direito de ter a sua arma em casa para se defender. Isso é um direito natural, da preservação da espécie. É preciso dar leis que protejam o policial. O bandido não pode achar que tem condições de atentar contra o policial, o agente da lei, e ficar por isso mesmo. Então, agora, já a esquerda não. Ela, toda hora que você quer mexer na lei brasileira para endurecer a luta contra o crime e o criminoso, a esquerda sempre é contra. Sempre com argumentos dos mais variados, direitos humanos e tal, mas ela é contra. Agora, por exemplo, o governador do Acre, depois que o PT deixou de governar o Brasil, aí ele agora acordou para que de fato, e aí eu concordo com ele, mas eu que dizia isso em 2014, não era ele, que de fato o Acre faz divisa com 2 países que são os maiores produtores de cocaína do mundo. Agora, ao invés do PT combater isso, ele recebe o Evo Morales aqui em Rio Branco,
como se fosse um grande amigo do Acre e do Brasil, e não é, né? De fato, o combate ao crime organizado precisa ser mudada a Constituição para que o governo federal tenha a obrigação constitucional de conduzir o combate, porque o crime organizado não tem fronteira, né? E ele é responsável, o narcotráfico hoje, por 80% da violência no mundo. Mas esse modelo, o que nós pensamos diferente do governo, apresentaremos com clareza na campanha do ano que vem. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Márcio. Volte Eu que te agradeço. 7 horas e 40 minutos e com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco desta terça-feira. Relembrando que, se Deus quiser, ele haverá de querer. Eu volto amanhã, a partir das 6h30 da manhã, ao vivo, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Tenham todos um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser.